Olá, gente, seja bom dia, seja boa tarde, seja boa noite, a hora que você estiver assistindo esse programa. Muito obrigado pela sua audiência. Este programa é uma atividade do FLI Araxá, Festival Literário de Araxá, que está na sua 9ª edição, patrocinado pela CBMM, com apoio do Itaú. A gente decidiu que esta edição do FLI Araxá terá 2 autores homenageados, José Eduardo Agualusa, que está conosco. Boa tarde, boa noite, bom dia, José. Boa tarde, boa tarde. Para mim é boa tarde. Aí é boa tarde, né? Nós teremos também a Conceição Evaristo, como autora homenageada. Os patronos são Clarice Lispector e João Cabral de Melo Neto, que completam este ano de 2020 100 anos de vida, se estivessem vivos, claro. Então, hoje a gente vai ter uma conversa com o José sobre a sua literatura, sobre a sua vida e sobre o momento que a gente passa, porque, queiramos ou não, você que vai assistir esse programa no futuro, quando olhar para trás, vai se lembrar que nós estamos agora, em agosto de 2020, em plena pandemia da Covid no mundo inteiro. José, aí é boa tarde, então vamos à boa tarde, né, nesse momento. Boa tarde e quase final de tarde aqui. Estamos Já? com uma diferença de 5 horas para o Brasil, né? Vamos dar uma de Google aí. Qual é a sua geolocalização, querido? Eu estou em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. Eu estou na Praia do Tofo, em Inhambane, Moçambique. E em que parte de Moçambique? Sul ou norte? Enfim, é relativamente perto da capital. Estou a 6 horas de Maputo, para norte, de carro, 6 horas de carro de Maputo. E me conta aqui, Zé, antes da gente entrar na sua literatura. Você mora na ilha de Moçambique, né? E Maputo também, claro, você fica variando, né? E foi aí para férias, Moro né? em muitos lugares. É. Para férias não, exatamente não, mas com esta situação do Covid, não é? Muita gente veio para aqui, para Inhambane, para o Tofo, porque é uma zona... Primeiro, agora aqui, inclusive, é território livre de Covid, não há nenhum caso ativo de Covid agora aqui em toda a província. E nunca houve nenhum morto. Então também muita gente foi vindo para aqui, é tradicionalmente uma zona de férias, sim, uma área de férias, não é? Uma praia de surfistas. Fazendo uma retrospectiva, você chegou aí há pouco tempo, você ficou 5 meses confinado em Lisboa, não foi isso? Foi isso mesmo, foi. Isso mesmo, porque era muito difícil. Moçambique tem as fronteiras muito fechadas, né? O acesso é muito difícil. Moçambique e Angola, com esta situação no Covid, fecharam as fronteiras e realmente é muito difícil entrar, neste momento ainda é muito difícil entrar, quer em Moçambique, quer em Angola. Tá, e Zé, como é que você está se sentindo agora aí com essa situação? Qual é o seu sentimento, como diz o Drummond, qual é o seu sentimento do mundo? Como eu disse a você, aqui em Moçambique, Moçambique é dos países do mundo com menos mortos, 17 mortos até ao momento, então é muito, muito pouco comparado com a maioria dos países. Mesmo em Angola, o número de mortos é muito reduzido também, é superior, mas é muito reduzido. Então, a maioria dos países aqui na África Austral, tirando a África do Sul, tem poucos casos. Quer dizer, sobretudo poucos casos, poucos mortos, que é aquilo que dá a percepção real da pandemia, não é? Em qualquer caso, se pensarmos que a população africana, no geral, é muito jovem, 70% da população do continente tem menos de 30 anos, e em Angola e em Moçambique esse número há de ser ainda superior, bem, quer dizer, esta pandemia aqui nunca teria grande expressão. Zé Eduardo, vamos falar do seu livro novo, vamos para o novo para depois voltar para os anteriores, se for o caso. Os Vivos e os Mortos. Primeiro, como é que você chegou nesse título? Olha, fazendo uma lista de títulos, que é o que eu faço quando termino um livro. Às vezes não, há livros que já nascem com o título. Há livros, inclusive, que nascem a partir do título. Não
eu tenho um livro para adolescentes que se chama A Vida no Céu, que nasceu a partir do título. Eu acordei de manhã com esta frase, a vida no céu, e comecei a imaginar o que seria um mundo no qual as pessoas, devido às condições climáticas, às alterações climáticas, tivessem que ser forçadas a viver no céu, ou seja, construir balões, dirigíveis, etc., e viverem no céu. Então todo o livro se organizou a partir do título. Mas a maior parte das vezes não é isso que acontece. A maior parte das vezes a gente chega ao fim, tem vários títulos de trabalho, mas não tem um título definitivo. Então escolhi a partir de vários títulos e acabou sendo este. Tem muito a ver com, bom, naturalmente com o que se passa no livro. O livro, estranhamente, tem muito a ver com esta situação, porque é a história de um grupo de escritores num festival literário na ilha de Moçambique, que em determinada altura há uma grande tempestade no continente e a ilha perde todas as comunicações com o exterior, ninguém vem, ninguém chega à ilha, quem sai não volta a entrar, e começa a prosperar o boato de que o mundo acabou, portanto não existe mais nada do outro lado da ponte que liga a ilha ao continente. Há uma ponte longa de 3 km que liga a ilha ao continente. Mas esse livro ele teve uma reviravolta, não é? Porque você começou a escrever o livro, aí chegou a Covid, aí as editoras falaram que não dava para fazer. Você mudou ele? Não. O livro já estava pronto. Eu terminei o livro em novembro, creio que em novembro de 2019. Terminei completamente o livro, não é? E depois o que acontece é que o livro foi para a tipografia para ser lançado. O livro deveria ser lançado em abril, por volta de abril, portanto o livro entrou na tipografia, sei, em janeiro, fevereiro, e entretanto aconteceu o Covid, sim, e, portanto o livro ficou preso nos armazéns, não é? Ficou de quarentena também. E eu acabei lançando o livro só em julho. Só em julho. Ainda bem que ficou preso, senão você ia mudar o livro todo, né? Quer dizer, em todo caso, o livro terminou de ser, o livro foi concluído, para mim já foi há muito tempo, né? Porque o livro foi concluído em novembro de 2019. Sim, mas você estava falando, era um festival literário frente à iminência do fim do mundo. Sim, quer dizer, em determinado, começa a correr esse boato de que o mundo acabou do outro lado, enfim, que o mundo acabou exceto na ilha, não é? E não vou contar o livro todo, as pessoas terão que comprar para ler, para conhecer, mas para mim o mais impressionante não é essa questão do isolamento. Alguns jornalistas falaram na questão do isolamento, mas para mim o mais impressionante é que eles ficam presos num tempo sem tempo, não é? O livro são 7 dias, mas são os 7 dias da criação do mundo, então, ou do fim do mundo, então é um tempo sem tempo. Eles estão ali naquela ilha como se estivessem numa espécie de purgatório, não é? Para alguns sentem que estão no inferno, outros sentem que estão no paraíso. E estão ali presos naquele tempo sem tempo, até que percebem que a única maneira de reiniciar o mundo é através da palavra, não é? Então, tomando a sério a primeira frase da Bíblia, no princípio era o verbo, no princípio era a palavra. Então, os escritores começam a fazer aquilo que sabem fazer, que é escrever, e através dessa escrita, escritores e contadores de histórias, também há contadores tradicionais de histórias, a partir dessas histórias que contam, há uma espécie de reiniciar, de recomeço do mundo. E você se inspirou nessa história em que situação? Não sei, eu não sei como as coisas acontecem, realmente, não sei dizer, não sei dizer. Talvez um pouco, inicialmente, na questão da tempestade, nestes ciclones que aconteceram há 2 anos, aqui em Moçambique, mas depois, não sei, quer dizer, eu tinha essa ideia de escritores que estão presos numa ilha e depois a história foi evoluindo por si, não é? As coisas têm um lado um pouco mágico, nunca sei como acontecem. Esse tempo de confinamento que você ficou em Lisboa, foi produtivo para você do ponto de vista literário? Não exatamente, porque eu já tinha terminado este livro, portanto também estava numa época de quando se termina um livro, não é? Ali entre vários outros projetos, tinha começado outros projetos em Angola, 2 outros projetos, eu devia estar neste momento em Angola até, e estava muito entusiasmado com esses projetos, mas eu precisava de trabalhar mais, de pesquisar mais, de voltar a Angola, então também não avancei com isso.
não avancei com isso. Então, o que fiz foi apenas lidar com o dia a dia, as crónicas, enfim, esse tipo de escrita de todos os dias, não é? Mas parei, os outros dois projetos estão parados. Tá. Você, não sei se você se lembra, mas você foi o primeiro convidado internacional da história do Flieraxá, né? Há 9 anos, naquele evento com Zuenir Ventura, Veríssimo, Ziraldo, você foi o único convidado internacional que veio. E lembro que o Veríssimo pegou aquela gripe asiática a propósito de gripes. Isso, olha que engraçado a gente voltando a falar de vírus há 9 anos atrás. No fim de contas, tudo começou em Araxá. No fim de contas, tudo começou no vírus. Tudo começou ali, aquilo é o epicentro. Tinha pensado nisso não, vou pensar melhor sobre essa história. Não gostei não, mas não vou pensar. Eu lembro que eu recebi um telefonema da Secretaria de Saúde do Rio Grande do Sul, me perguntando assim, nós podemos ir a Araxá para fazer uma pesquisa sobre o vírus que atacou o Luiz Fernando Veríssimo? Aí eu respondi assim, vocês não têm nada melhor para fazer, não? Na verdade, o Luiz Fernando foi o paciente zero. Foi o paciente zero da Covid, né? Vou contar isso para ele. Mas aproveitando isso e torcendo para que seja possível você estar em novembro, eu acho difícil, né? Uma viagem internacional em novembro, mas enfim, se não estiver fisicamente, você vai estar virtualmente com a gente. Gostaria que você falasse um pouco da relação entre as suas crônicas, no Globo em especial, e o Brasil. Qual que é a impressão e a repercussão que você tem dessa comunicação que você tem com os leitores brasileiros? Você sabe que, ao contrário do que a maioria das pessoas pensa, a gente não recebe tanto retorno assim. No Globo, mais do que em outros jornais onde eu já escrevi até agora, porque o Globo, apesar de tudo, enfim, quando eu digo apesar é por causa do declínio da imprensa escrita, mas apesar do declínio da imprensa escrita, que é global, o Globo é um jornal muito grande e, portanto, continua a ter muitos leitores. Então, sim, eu recebo sobretudo quando recebo mensagens, cartas de leitores, sobretudo nas crónicas mais políticas, não é? Naquelas, enfim, agora até já não tanto, mas inicialmente se eu escrevia alguma coisa contra o Bolsonaro, por exemplo, recebia muitas cartas de protesto, mensagens de protesto, agora menos, muito menos. Mas é um pouco frustrante porque às vezes nós temos aquelas crónicas que gostamos mais, que não são necessariamente, não são políticas, mas são, enfim, às vezes mais poéticas, mais líricas, e essas cartas, curiosamente, não suscitam tanto, enfim, pelo menos tanta reação. Não quer dizer que as pessoas não gostem, mas as pessoas mais facilmente escrevem para dizer que não gostam do que para dizer que gostam. Agualuz, fala um pouco para mim, para a gente aqui, da sua relação com seu irmão siamês, um tal de Mia não sei o quê, acho que é Mia Couto, se não me engano. Como é que é a sua história, sua relação com ele? Conta um pouquinho da amizade que você tem com o Mia. Bem, eu conheci o Mia, não vou dizer há quantos anos, já foi há muito tempo. Quer dizer, eu não sou bom, não tenho muita memória, mas lembro que eu tinha escrito eu fazia recensão literária na altura, crítica literária, num jornal português, no Expresso, o Semanário Expresso, que existe até hoje, é um jornal importante em Portugal, e eu fazia crítica literária, sobretudo de livros de literatura africana. E li, nessa altura, chegou até mim a edição moçambicana do primeiro livro de Mia Couto, que é um livro de contos, e para mim aquilo foi uma revelação. Isso eu lembro muito bem, que ler aquele livro foi uma coisa... realmente foi aquilo impressionou-me muito. Não lembro o que escrevi, não tenho ideia, mas o Mia deve ter gostado porque ele falou com uma amiga em comum que organizou um almoço para nos conhecermos. E até eu tenho fotos desse almoço, portanto até hoje tenho guardadas essas fotos. E
E pronto, e ficámos amigos. A partir dessa altura ficámos amigos e nunca mais deixámos de comunicar e fomos, enfim, ao longo dos anos também, aprofundando essa amizade. Mas foi assim que nos conhecemos. Foi porque eu escrevi sobre o primeiro livro de contos do Miyakoto. Mas você não está querendo contar as histórias que você fica fazendo, assinando um autógrafo para ele aqui agora, porque, pessoal, eu vou contar. Ele é confundido com o Mia. Aí, quando tem em restaurante ou em algum lugar público, ele vai lá, autografa os livros como se fosse o Miyakoto. Até que eu descobri que o Miyakoto também autografa como se fosse ele, entendeu? Porque às vezes é bom, né? Eu tenho essa história, já contei para você. Uma vez estava com uma amiga num restaurante em Lisboa e almoçando, e no fim do almoço tínhamos comido muito e bebido ainda mais, e no fim do almoço o proprietário do restaurante veio ter connosco dizendo: olha, não se preocupe com a conta porque já está tudo pago. Você não reparou, mas entrou aqui um senhor que me disse que você é um grande escritor de língua portuguesa e ele fez questão de pagar o seu almoço. Eu disse: bom, ok, ótimo, mas como é que eu posso fazer para agradecer? E ele disse: eu acho que você mora aqui perto, porque você vem muito aqui, então se você puder passar por aqui amanhã, ele diz que vai deixar um livro seu para autografar. E no dia seguinte eu passei e era, salvo erro, o último voo de Flamingo do Miyakoto, que naturalmente eu autografei, porque já tinha comido o almoço, então autografei, e este senhor há de ter o livro do Mia autografado por mim. E aconteceram situações semelhantes, muitas vezes na Feira do Livro, nas feiras literárias, nas feiras de livros, também acontecem situações assim. Pessoas que vêm ter comigo com livros do Mia. Tem uma assim, um sujeito que apareceu na Feira do Livro de Lisboa e passou-me um livro do Mia e começou a ditar, porque há pessoas que ditam, não é? E começou a ditar: olha, escreva aí para o meu grande amigo Bartolomeu, lembrando os tempos antigos de luta e tal. E eu comecei a escrever, mas a meio arrependi-me e disse: olha, eu tenho que ser sincero consigo, a verdade é que eu não sou o Miyakoto. Aí ele parou um pouco e disse: não faz mal, eu também não sou o Bartolomeu. Zé, vamos falar de adaptação, de essas coisas? Você teve alguns livros seus adaptados para teatro, né? Cinema já foi, Zé? Não, eu tive para teatro eu escrevi com o Mia, precisamente. Não, escrevi o espetáculo aqui no Brasil, o espetáculo da Marília Gabriela. Da Marília eu escrevi diretamente, quer dizer, eu escrevi a peça para ela, não é? Entendi. Esse espetáculo da Marília eu escrevi a peça a pensar nela e para ela. A origem não foi um livro, então, do espetáculo? Não. Foi uma peça especificamente escrita para a Gabi. Tá certo. Especificamente escrita para ela mesmo. Depois eu escrevi mais uma peça. Antes disso já tinha escrito uma peça sozinho e no meio, entretanto, depois escrevi mais 3 peças com o Mia. Dessas peças, nós depois pegámos nessas 3 peças e transformámos em contos e fizemos um livro que está publicado também no Brasil, chamado O Terrorista Elegante. Está publicado na Tusquê, no Brasil. Na Tusquê, no Brasil. Já é possível ser acessado, ser comprado. Claro, claro. Sim, tem um ano e pouco, não é? Já foi lançado há mais de um ano. Nós fizemos o lançamento. E você teve experiência com dramaturgia? Você já fez alguma peça pessoalmente, alguma coisa assim? Se como ator? Não, isso nunca, nem faria. Não, isso não. Mas já me divirto muito a escrever. E depois, adaptação para cinema, havia vários projetos, neste momento também há alguns em curso, mas o único que foi para a frente e está feito, já tem uns anos, é o Vendedor de Passados, que o Lula Buarque de Holanda adaptou para cinema, com o Lázaro Ramos no papel de Félix, no papel principal do Vendedor de Passados. Do livro, tem já alguns anos, né, que saiu esse livro. Isso já tem alguns anos, sim, tem 5 anos, vai fazer 5 anos, creio eu. E agora há outros projetos em andamento. Há um projeto das Mulheres do Meu Pai, com um diretor português, que está em andamento,
e também um diretor francês que mostrou interesse, não um diretor, um produtor francês que mostrou interesse, e está a avançar, já assinou um primeiro contrato, para a adaptação da Teoria Geral do Esquecimento. Tá. Vamos falar um pouquinho agora da relação do Brasil com Portugal. Os autores portugueses são muito bem recebidos e vamos dizer, vendidos satisfatoriamente aqui no Brasil. Por que você acha que a relação inversa não é proporcional? Os autores brasileiros serem também conhecidos em Portugal? Creio que você está dizendo não apenas de autores portugueses, mas de autores africanos de língua portuguesa também, não é? Claro. Porque, bem, também eu, o Mia, o Onjaki... Sim, eu digo autores que escrevem em língua portuguesa. Exatamente. Sim, que hoje circulam bastante bem no Brasil, inclusive tem autores como o Walter Ugumem, que é muito mais conhecido no Brasil do que em Portugal, não é? E vende muito mais no Brasil do que em Portugal. Então, esse é um fenómeno recente, é um fenómeno que tem 10 anos, talvez, não é? No máximo, essa entrada de autores de língua portuguesa no Brasil. O inverso já foi importante, quer dizer, os autores brasileiros circularam muito, tanto em Portugal, quanto em Angola e em Moçambique. Vamos dizer, nos anos 50, 60, Amado, 70 ainda. Né? Jorge Amado, mais os clássicos. Jorge Amado, evidentemente, o Rosa, Graciliano, toda esta gente foi muito lida. E no caso de Angola, esses autores, inclusive cronistas também, não é? Contribuíram muito para a formação da própria literatura angolana, não é? O Landino Vieira, que é um dos maiores nomes da literatura angolana, é um filho direto do Rosa, não é? Então, tinha isso. Depois houve uma quebra após a independência, com o desaparecimento das livrarias, com o desaparecimento das editoras em Angola, essa ligação quebrou-se e não se refez nunca mais. No caso de Portugal, não, porque no caso de Portugal os autores brasileiros continuaram a entrar e entram até hoje. Agora, não vendem, não é? O problema é mais esse, as editoras portuguesas não têm conseguido fazer com que esses livros encontrem os seus leitores. Mesmo autores que poderiam vender muito, que já venderam muito no Brasil, não é? Como o Ruben Fonseca, por exemplo. Rui Castro até escreve no público e ainda assim vende pouco. Quem? Rui Castro. O Rui Castro, sim, o Rui Castro. Mesmo o Veríssimo, como é que o Veríssimo não vende, não é? Como é que o Veríssimo não vende? Eu não entendo, nunca consegui compreender isto, não entendo até hoje. Acho que, de um lado, há um mau trabalho das editoras portuguesas, que não estão a conseguir fazer isso, porque tenho a certeza que existe público para esses autores, ou para alguns desses autores. Agora, eu tenho uma opinião. Será que esse trabalho inverso, né, aqui no Brasil, você não acha que ele foi muito impulsionado pela participação dos festivais literários pelo Brasil? Sem dúvida alguma, com toda a certeza. Quantos festivais você já veio aqui no Brasil? Repara, esses festivais literários fizeram muito por todos os autores, por todos, não é? Pelos brasileiros também, não é? Ou seja, com toda a certeza, o número de leitores aumentou muito ao longo destes últimos 20 anos, não é? E mais, esses leitores se sofisticaram muito. Ou seja, você vai tendo leitores agora no Brasil, mesmo em localidades mais remotas, vai tendo leitores sofisticados, que sabem ler, não é? Que leram muito. Isto é novo no Brasil, é uma coisa nova. Então, sem dúvida nenhuma, os festivais literários fizeram toda a diferença, sem dúvida nenhuma. Eu já viajei o Brasil quase todo, só com os festivais literários. Quase todo. Eu não conheço algumas cidades do norte do Brasil, Roraima, mas do sul ao norte eu viajei quase tudo. Mas o que está acontecendo... Quase sempre através. Mas, agora, Luz, o que está acontecendo hoje, pelo menos na minha percepção, me ajuda aí se estiver errado, é que também em Portugal, não sei nos países da África, está acontecendo muitos festivais literários. Eu estou com a parceria com a The Book Company, né, o Tito e o Paulo, eles estão fazendo festivais por toda a região ali
São festivais pequenos, não é? Muito pequenos, não têm comparação com a maior parte destes festivais que acontecem no Brasil. Em Portugal há 2 festivais mais ou menos relevantes, que eu ajudei a criar, né, em Óbidos, não é? E o outro onde você esteve já, creio que já esteve, das correntes de escrita, não é? Sim. Mas eu tive mais em Óbidos, né? Depois existe, por exemplo, no Porto, eu este ano sou curador da Feira do Livro do Porto, então a Feira do Livro do Porto também tem trazido autores, e também tem trazido autores brasileiros, até inclusive com bolsas de criação literária. Portanto, os autores podem permanecer, não sei se é um mês, no Porto, num apartamento muito bonito. Portanto, existe também, eu acho que a Feira do Livro do Porto também tem algum interesse. Depois existem pequeninos, muitas coisas, algumas, também não são tantos, mas são muito pequenos. Bom, também Portugal não é um país tão grande assim, não é? É, claro, tem que guardar as proporções. Mas também existem grandes diferenças entre o tratamento governamental à leitura no Brasil e em Portugal. Não preciso dizer, né? Não é só isso. Portugal, assim como outros países da Europa, vê a leitura de uma forma diferente. Tem uma outra coisa que não se fala muito, por exemplo, que eu dou conta nos países do Norte. Quando você vai aos países do Norte da Europa, que são países esses sim, muito desenvolvidos, não é? Você assiste uma coisa interessante, que as editoras são normalmente muito pequenas e vendem muito pouco. Na Suécia, na Dinamarca, na Finlândia, todos esses países. E aí você pergunta porquê? Sabe porquê? Exatamente porque são países muito desenvolvidos. Tão desenvolvidos que as redes de bibliotecas públicas deles são muito boas. Então as pessoas não compram livros, porque as pessoas podem requisitar o livro na biblioteca, ficar com o livro em casa, enfim. E é muito fácil. Se a biblioteca não tem livros, não tem aquele livro específico, manda vir para a pessoa. Isso também acontece em Portugal hoje. Ou seja, Portugal também neste momento está com uma boa rede de bibliotecas públicas. Eu não sei até que ponto claro que isso é ótimo, mas até que ponto isso reduz o número as tiragens dos livros. Também não sei, mas é uma coisa... Mas é uma coisa boa para a gente refletir, né? Porque é uma boa reflexão, porque obviamente que é bom, e, por exemplo, na Suécia, eu sei que na Suécia os autores vivem muito disso, porque as bibliotecas públicas são obrigadas a comprar os livros dos autores suecos que são publicados. E como são tantas bibliotecas, só aquilo dá para uma tiragem, não sei, de 5, 7 mil exemplares à partida, não é? Portanto, só aí já o autor fica seguro. Eu fui convidado a participar do conselho da SP Leituras aqui no Brasil, que toma conta da Biblioteca Parque Vila Lobos e da Biblioteca São Paulo, que você conhece, aquela que foi instalada claro. Onde era o Carandiru, né, onde era o grande presídio. E está na gestão da biblioteca a exigência de compra de livros novos sempre, além de todo o seu acervo. Pena que no Brasil, só para você imaginar, a lei do livro, ou seja, a lei que rege a leitura no país, ela tem 2 anos. 2. Sim, mas eu lembro ainda, e você também lembra, o tempo em que o Brasil era o governo brasileiro, o Estado brasileiro, era o segundo maior comprador de livros do mundo depois da China. Sim. Não é? Sim, eu lembro, e olha que eu sou, em certa forma, testemunha. Uma vez eu estava no Piauí, numa praia distante, e nessa pequena cidade de vilarejo, eu fui no correio. Quando eu cheguei no correio para entregar uma carta, aqueles correios antigos, uma sede de correio, e eu vi no canto várias pilhas de livro. Eu perguntei o que é aquilo. Ela falou, esses são os livros que o governo compra e que vão para aquela escolinha lá do final do Piauí. É verdade. Imagina? Não, o Brasil, vamos dizer também, aí é preciso reconhecer e tirar o chapéu aos governos do Lula, porque isso foi uma iniciativa dos governos do Lula,
e realmente ele conseguiu essa proeza extraordinária de criar bibliotecas nos lugares mais recônditos, não é? Pontos de leitura, etc. E isso provavelmente ajudou também a transformar o Brasil, não é? É uma pena que tenha desaparecido, não é? Que isso tenha desaparecido, porque eu acho que isso iria realmente transformar o Brasil. Eu acredito que a melhor maneira de desenvolver um país é através da leitura, não é? Não, é importante você falar disso, a questão da leitura. A leitura está absolutamente associada aos valores humanos e democráticos, né? São raros os países onde ditaduras persistem que têm índices de leitura alto. Não, e desenvolvimento, quer dizer, não é, estávamos a falar dos países do norte da Europa, não é por acaso que esses são os países mais desenvolvidos, não é? Do ponto de vista, sob qualquer ponto de vista, não é? De justiça, de igualdade, etc, etc. São também os países onde se lê mais. Enfim, aqui nos nossos países, aqui em África, também temos um longo caminho a percorrer, porque não temos nada, há pouquíssimas bibliotecas públicas, poucas livrarias, poucos espaços de leitura, então está tudo por fazer, na verdade, não é? Mas a África, como a população é muito nova, torna-se 10 vezes, 20 vezes mais importante políticas de leitura mais eficientes para atrair esse público para a leitura, né? Sem dúvida. E as pessoas têm muita vontade de ler. As pessoas querem muito ler. Não conseguem, porque os livros têm um preço impossível, não é? A última vez que eu lancei livros em Angola, o ano passado, eu assisti a uma coisa que me comoveu imenso, de ver jovens que vinham ter comigo às vezes 3, 4, às vezes 5, com o mesmo livro para eu autografar. Então eles não podiam comprar o livro, porque o livro era muito caro. O que é que eles faziam? Eles juntavam-se 3, 4, 5 para comprar um livro. Depois eu autografava o livro para os 5 e esse livro ia circular por eles. Coisa bonita, hein, José? Coisa bonita. A mim me comovia muito, mas ao mesmo tempo também, sou franco, me deixou muito indignado. Quer dizer, como é possível que o Estado não apoie, não é? Que as próprias editoras, às vezes editoras portuguesas que vendem, o livro não está editado em Angola, então elas vendem para Angola e abusam no preço, não é? Quer dizer, de uma forma, a meu ver, totalmente imoral. Como é que acontece? Aí também já vai uma curiosidade da minha parte, José. Esse monte de línguas que tem em Angola e Moçambique, como é que elas se comunicam de forma escrita também? Infelizmente, muito pouco, não é? A nossa situação não é uma situação muito diferente da brasileira, ou daquilo que foi a situação das línguas no Brasil, não é? Que até como você sabe, até determinada altura, século XVIII, toda a gente falava uma língua franca, não é? Derivada de tupi, e juntamente falava o português. Em Angola, até o século XIX, toda a gente em Luanda, toda a gente falava quimbundo, que era a língua da região de Luanda. E tivemos até jornais escritos inteiramente em quimbundo. E as primeiras experiências de poesia angolana que surgem nesses jornais do século XIX são muito interessantes, porque você vai ver os poetas rimando palavras em quimbundo com palavras em português. Ah, que ótimo! Que houve um fenómeno que também aconteceu no Brasil, quer dizer, um certo nacionalismo, aquele romântico do século XIX, então aquela necessidade de marcar do português de Portugal, não é? Então havia essa apropriação das línguas indígenas de Angola, das línguas nacionais. E hoje, infelizmente, isso desapareceu, quer dizer, é quase impossível, se eu for para Luanda dizer que quero fazer um jornal em quimbundo, quer dizer, não é possível, as pessoas vão rir, não é? Infelizmente há muito poucas pessoas hoje, a partir de uma certa, enfim, das gerações mais jovens, que ainda falam quimbundo. A esmagadora da maioria da população de Luanda já só fala português. José, você consegue identificar na sua geração vou fazer uma brincadeira, uma turma para trabalhar a disseminação da língua portuguesa?
tem ali, eu vejo de fora, né? Queria ver se você vê de dentro, uma seleção de autores de altíssima qualidade nesse momento, puxado ali pela geração do Saramago, uma geração anterior. Depois vieram vocês, né? Mia, Peixoto, Ondiak, quem mais? O que você diria dessa geração? Bem, temos que distinguir mais uma vez entre aquilo que se passa em Portugal e aquilo que se passa nos países africanos, que são realidades totalmente diferentes, não é? Portugal, como nós já falámos, investiu muito nestes últimos 40, 50 anos, nestes 40 anos, vamos dizer, após o 25 de Abril, investiu muito na educação e na cultura. Criou boas redes de bibliotecas públicas, muito boas redes de bibliotecas públicas, enfim, boas escolas, etc, etc. E, portanto, não surpreende que agora estejam, enfim, de há uns 10, 15, 20 anos, tenham surgido tão bons autores, não é? E você realmente tem autores como o Gonçalo Tavares, que é um autor hoje, talvez o mais traduzido, o autor mais traduzido, o autor literário mais traduzido da língua portuguesa, não é? E é um autor ainda relativamente jovem, eu acho que o Gonçalo ainda não fez 50 anos. E depois tem uma geração mais velha, a Lídia Jorge, etc. E depois tem todos esses mais jovens que você falou, desde o Peixoto, enfim, a Patrícia Reis, tem muitos nomes. No caso dos países africanos, é uma situação mais complicada, porque não houve esse investimento. Então você tem alguns autores da geração do Mia, não é? Da minha geração, depois tem um hiato grande, e recentemente, no caso de Moçambique, começaram a aparecer uma série de poetas jovens muito interessantes, com uma editora nova formada por um poeta médico em Maputo, que começou por iniciativa própria a publicar autores jovens, e de repente apareceram bastantes autores, mais uma vez poetas, alguns deles com bastante qualidade. Em Angola também há realmente uma geração mais nova, vamos dizer, com 30 anos, sobretudo na poesia com qualidade, e também na ficção. Vamos dizer, em Moçambique não existe quase ficção, tirando o Mia, enfim, a Paulina Chiziane, o Ungolani, depois não há muito mais. Mas em Angola tem autores agora mais jovens escrevendo também ficção. Em qualquer caso, é uma situação que não se compara com aquilo que se passa em Portugal. Depois acontece uma coisa que está a acontecer, que aconteceu com a Nigéria, por exemplo, que são autores criados no exterior do país, ou que vivem no exterior do país, e portanto têm acesso ao livro, como o Calafé Palanga, que está publicado agora também na Todavia no Brasil, a Jamília. Então tem alguns autores angolanos que já são, ou vieram bastante novos para Portugal, ou já nasceram em Portugal, e estão a aparecer agora. E eu acho que esse fenómeno vai crescer, vai ficar mais forte. Você acha que a questão das redes sociais melhorou, contribuiu para a disseminação das literaturas, ou aí tem uma dificuldade técnica na história? Porque às vezes atrapalha, né? Contribui. Não, eu acho que não. Acho que ajuda a divulgar muito, não é? É o que estamos fazendo agora. E, portanto, sim, ajuda muito na divulgação. Muito. Não tenho a menor dúvida em relação a isso. Ajuda a criar leitores, porque também há círculos de leitores que se organizam através das redes sociais, não é? E, portanto, ajuda muito. Até vou dizer o seguinte, quer dizer, esse fenómeno que foi o desaparecimento da crítica literária tradicional na imprensa escrita, não é? Devido à degradação, ao colapso da imprensa escrita, que é um fenómeno global, de alguma forma as redes sociais vieram, não da mesma maneira, mas um pouquinho colmatar isso, ou seja, hoje você tem alguma crítica literária ainda incipiente, mas enfim, vai tendo, que se expressa através das redes sociais. E como é que você, pessoalmente, lida com elas? Com a crítica. Eu não tenho grande... Eu acho que
que um escritor, para ser escritor, para continuar a ser escritor, sobretudo um criador, qualquer criador cultural, não pode dar grande importância nem ao aplauso, nem ao apupo, nem à crítica negativa. E realmente eu não dou muito, não presto muita atenção. Evidentemente, como toda a gente, gosto de ler uma crítica elogiosa e gosto de ler uma crítica bem feita, ainda que aponte falhas nos livros, não é? Até sobretudo se apontar e se for uma crítica bem construída. Mas hoje em dia é muito difícil, não é? A maior parte da crítica literária desapareceu. Em língua portuguesa, na língua inglesa mantém-se, na língua francesa menos, mas nos Estados Unidos e Inglaterra continua a haver uma boa crítica literária, forte, e a fazer aquilo que a crítica literária deve fazer, que é iluminar o leitor, não é? Dar instrumentos ao leitor para ler os livros. Isso os ingleses fazem muito bem, os ingleses e os americanos fazem muito bem. As melhores críticas que eu tenho, melhores não no sentido de mais elogiosas, mas melhor, enfim, que fazem isso, que iluminam o leitor, são nos Estados Unidos e em Inglaterra, com toda a certeza. José, estamos já encerrando nosso pequeno bate-papo. Eu queria te perguntar sobre essa pandemia. Você acredita nos profetas da positividade, que dizem que o ser humano vai sair melhor dessa situação terrível que a gente está enfrentando? Bem, no meu livro saem, não é? No meu livro existe essa possibilidade de recomeço, portanto, das pessoas recomeçarem, repensarem o mundo, recomeçarem um mundo a partir da destruição, não é? E eu gosto de acreditar nisso, gosto de acreditar nessa ideia de que virá um tempo melhor, não é? Não necessariamente que aprendemos com os erros, mas de que como nós estávamos conversando há pouco, há coisas que vão ser diferentes com toda a certeza e são para melhor. Por exemplo, esta novidade do teletrabalho, não é? Das pessoas poderem trabalhar a partir de casa. Isso é bom para as pessoas, é bom para o planeta, não é? Poupa energia, poupa recursos. E, portanto, isto veio para ficar. Isto foi uma coisa que se iniciou em larga escala devido a esta situação e veio para ficar, porque é proveitosa para toda a gente. Não é? E é proveitosa, sobretudo, para o planeta, sobretudo para o ambiente. Então, aí está enfim, alguma coisa que é positiva e que eu acho que vai ficar. Depois outras não tenho a certeza, quer dizer, em termos de mentalidade, se as mentalidades vão mudar, não tenho a certeza. Penso que, por exemplo, algumas coisas também, por exemplo, os transportes. Acho que vamos viajar menos de avião, por exemplo. Acho que o avião vai passar a ser um recurso extremo e provavelmente muito caro. Concordo com você plenamente. Zé, se você tivesse que fazer algumas recomendações de leitura, o que você está lendo agora? O que você está, para encerrar esse nosso projeto, o que você falaria para as pessoas lerem hoje? Olha, o Brasil tem esta, enfim, se há algo novo no Brasil é este interesse pela literatura africana, não é? Mais contemporânea. E você tem, de repente, apareceram no Brasil uma série de editoras novas, estou-me a lembrar da Capulana, por exemplo, que são editoras vocacionadas para esta literatura que se produz nos nossos países. E têm vindo a fazer um trabalho importante de descoberta de autores. Eu lembro, por exemplo, um autor que eu gosto muito, que é um Ngulani Bacacossa, um moçambicano, que tem o Alalapi, que é um primeiro livro que realmente é muito bom, e que não estava publicado no Brasil, agora está. Então, há destes autores mais jovens que merecem ser lidos. Você pode, então... Destes autores mais jovens posso africanos. te pedir um favor? Quando esse programa for exibido, vou encerrar colocando no texto abaixo um número de livros que você indique de autores africanos, autores e autoras africanos. Autores e autoras, perfeitamente. Eu faço uma listinha. Faz uma lista, a gente publica junto, porque é importante não só utilizar esse recurso que a tecnologia está nos proporcionando, né? Essa comunicação
cibernética, televisiva, imagética, como também conhecer mais a literatura africana, que é o nosso desejo. Há um público muitíssimo interessado no Brasil hoje. Sem dúvida. Sem dúvida, eu acho que é importante para a própria construção identitária no Brasil, não é? É importante que o Brasil redescubra a África, mas redescubra essa África contemporânea, essa África jovem, essa África que produz literatura, que produz música, que produz cultura. Na qual o Brasil facilmente se reconhece, porque o Brasil tem esse parentesco direto. O Brasil é um país de matriz africana. Totalmente. É um país de matriz africana. E quando um brasileiro viaja até Angola, quando desembarca aqui em Maputo, eu acho que a maior parte dos brasileiros sentem imediatamente isso, essa ligação. É uma ligação muito mais profunda do que aquela que liga o Brasil à Europa, por exemplo, a Portugal. Sem dúvida. Zé, muitíssimo obrigado, querido. Como eu disse, obrigado. Tomara que seja possível você estar conosco em novembro, mas já considerando que seja difícil, falaremos por esse instrumento aí que a tecnologia nos lançou, que é a imagem e a voz. O Fli Araxá vai acontecer entre 28 de outubro e 1º de novembro. E muito obrigado por ter aceito a condição e o nosso convite de autor homenageado. Obrigado. Grande abraço a todos. Igualmente.